Franzoni, Miguel, uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Os principais campeonatos, enfim, terminaram. O futebol só volta em janeiro, agora é tudo parado mesmo? Pelo contrário, tem nada parado. Esse é um dos momentos mais agitados, só que é nos bastidores. Tá certo. Nos bastidores. É o momento das contratações, fica tudo meio escondido, sabe? Aquela coisa e tal. Falta dinheiro também. Falta dinheiro, evita especulação e assim vai, né, Miguel? Mas o Avaí tem umas novidades aí. O que acontece é o seguinte, os clubes agora começam a trabalhar. Aqui em Santa Catarina, nós vamos ter o campeonato catarinense, que começa no dia 29 de janeiro. 29 de janeiro, já tem a tabela, né? Só que no dia 25 tem jogos referente à Primeira Liga, ou à Liga Sul-Minas, como queiram. Mas o que vale mesmo é o campeonato estadual. Por exemplo, o presidente do Avaí está no Rio de Janeiro tentando liberar uma verba, pegar uma verba, uma antecipação da cota da Série A do Campeonato Brasileiro para liquidar as contas ou a dívida com os jogadores, salário, bicho, por aí afora, e funcionários também. Ele está tentando e hoje é a data. Acho que se ele conseguir, aí começa as renovações, porque, Franzoni, se não pagar o que deve para os jogadores, como é que vai renovar? Como é que vai fazer uma proposta para o cara? Tu quer ficar o ano que vem aqui? Quanto é que me paga? Não, primeiro paga o que está devendo. Então essa é a situação do Avaí. O presidente está no Rio e deve voltar hoje com novidades. É a situação do Renan, não? Não, o Renan, ninguém renovou o contrato. Eu conversei ontem à noite com o Jocely dos Santos. Há um boato de que o zagueiro Fábio Sanches assinou com o Goiás. Eu perguntei para o Jocely, ele assim, a informação que eu tenho é que ele ainda não assinou, né? Não assinou com o Goiás, vai renovar com o Avaí. Mas o exemplo é o seguinte, o Avaí está devendo o mês de outubro, novembro, para os jogadores. Outubro e novembro. Dezembro ainda não venceu, mas vai vencer 13º por aí afora. O presidente do Avaí é um homem sério. É que teve um empecilho, ele ia pegar uma cota de 6 milhões antecipados, que a Rede Globo, que patrocina o campeonato, adianta para os clubes, todos os clubes pegam, só que o Avaí tem uma dívida na Justiça do Trabalho e fez um parcelamento e não pagou esse parcelamento. Aí entraram com uma liminar na Rede Globo pedindo que não pagasse isso para o Avaí, queria descontar. Então o Avaí já acertou, parcelou, fez mais um parcelamento e a própria promotora do campeonato, ao invés de pagar, por exemplo, 3 milhões por mês de parcelas para o Avaí, ela tira 650 para a dívida, entendeu? Enquanto não liberar isso aí, enquanto o Avaí não tiver dinheiro para pagar o que deve, ninguém vai renovar. Nem Renan, nem Betão, nem fulano, por aí fora. Legal, daqui a pouco a gente fala um pouco mais. A gente vai falar agora da Chapecoense, ou melhor, da volta dos atletas sobreviventes da tragédia. O goleiro da Chapecoense, Jackson Foman, chegou a São Paulo acompanhado da equipe médica no início da madrugada desta terça-feira. O avião pousou no aeroporto de Congonhas à 00h20. De lá, Foman foi levado para o Hospital Albert Einstein, onde irá seguir o tratamento. Nessas imagens exclusivas do jornalismo do SBT, o goleiro aparece acompanhado de um médico dentro da ambulância. Foman deve fazer uma cirurgia delicada nos próximos dias. Ele precisa corrigir uma fratura na coluna cervical, em uma das vértebras. Minutos depois da chegada do goleiro Jackson Foman aqui no Hospital Albert Einstein, a equipe médica da Chapecoense convocou uma coletiva de imprensa para dar detalhes sobre a recuperação do jogador. O Foman foi medicado, obviamente, por uma questão da dor que ele tem pela fratura na segunda vértebra cervical, pela amputação, mas isso é a mesma medicação que ele vinha fazendo lá. Ele não teve nenhuma dor adicional por causa do voo, isso tem que ficar bem claro. Então foi um voo extremamente tranquilo, saudável, salutar. O ortopedista da Chapecoense também falou sobre o sentimento dos médicos com a evolução dos pacientes. Nesse momento a gente está comemorando o primeiro gol. Nós temos que ganhar de 4-0. A partir do momento que a gente traz nossos 4 sobreviventes de volta, os 3 jogadores e o jornalista Rafael Renzel, a gente pode realmente comemorar a vitória. A transferência de Foman
começou por volta das 3 da tarde, quando deixou o Hospital São Vicente, na Colômbia, e embarcou em um jato ambulância que fez escala em Manaus, antes de seguir para São Paulo. Outros 2 sobreviventes da tragédia, o lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel, devem retornar ainda hoje ao Brasil, em um voo da Força Aérea Brasileira, com destino a Chapecó. O jogador Neto continua internado na Colômbia e ainda não tem previsão de retorno ao Brasil. Ele já respira sem ajuda de aparelhos e se emocionou ao ser informado ontem sobre a queda do avião pela equipe médica. Bem, segundo o chefe do Departamento Médico da Chapecoense, o Dr. Carlos Mendonça, Foman foi o primeiro a ser transferido da Colômbia porque ele precisa passar por uma cirurgia um pouco mais complexa na coluna cervical. O voo que trará os sobreviventes Alan Ruschel e o Rafael Renzel, jornalista, para Chapecó, saiu agora há pouco da Colômbia. A previsão de chegada é às 8h30 da noite desta terça-feira. A Unimed fará recepção no aeroporto com 2 ambulâncias UTI. Para amanhã, às 11 horas da manhã, está prevista uma entrevista coletiva, para passar as primeiras informações, boletim de saúde destes 2 sobreviventes aqui no Brasil. Por expressa recomendação médica, os 2 pacientes não falarão com a imprensa na chegada, obviamente, ao aeroporto Serafim Bertazzo. Eles ficarão em quartos de isolamento no setor C do hospital da Unimed, lá em Chapecó. Seu Miguel Livramento. Vamos torcer para que tudo corra bem, né? Lamentavelmente, aqueles que já se foram não vão estar mais entre nós. Vamos torcer para que esses sobreviventes, pelo menos, possam nos contar. Aliás, o Rafael, o jornalista, já deu uma entrevista aí, já passamos aqui ontem, inclusive, contando como é que foi a tragédia. Então, torcer para que eles se restabeleçam e que voltem ao nosso convívio.